2021 eu peguei todos os meses para ler um capítulo do dia de Provérbios. Então hoje é dia 4, eu estou lendo o capítulo 4. É um livro que tem 31 capítulos, então dá para você ler um por dia. E aí, você pensando e lendo o Provérbios, você vai ver que ali, muitos daqueles ensinamentos Salomão teve por causa do seu pai. Ele só pediu sabedoria por causa do seu pai. E eu hoje tenho um filho, que é o Arthur, e o Samuel que está vindo. E eu pensando sobre isso, como eu posso deixar algo para eles. Eu não sei o dia de amanhã, não sei o que pode acontecer, mas eu quero, a partir de hoje, estudar o livro, primeiramente o livro de João, e todos os dias gravar esse momento de meditação, esse momento de ler a palavra, de entender o que Deus está falando para mim e o que eu posso passar. Eu não quero que, quando os meus filhos crescerem, eles não tenham uma perspectiva minha, tá? De como Deus falou comigo e como Deus agiu através de mim. Então, quem anda comigo, ou quem me conhece, sabe que Deus verdadeiramente várias vezes nos usa através das ações que nós fazemos, das coisas que nós fazemos. Mas eu não sei o que pode acontecer. E às vezes a gente vê tantas heresias, tantas coisas de pessoas que lêem o mesmo texto que a gente e falam, meu Deus, de onde que esse cara tirou isso? Então eu quero que os meus filhos leiam a Bíblia, João, essas meditações da mesma forma que eu li, que eles possam entender. E se eles acharem por bem, seguir por ali. Então eu quero todos os dias gravar, não para você que está assistindo hoje, mas para os meninos. E você está sendo convidado, você pode assistir, você pode comentar, enfim. É algo que eu quero fazer todos os dias para dividir, mas também para deixar como um legado, ali como palavra. Então eu quero começar aqui em João. Não tenho pressa, não preciso ler um capítulo por dia, enfim. Eu não tenho muito de metodologia para isso. Eu não tenho pressa para terminar, não tenho pressa para começar isso e eu preciso entregar, não. Quero fazer no tempo que Deus vai fazer. Então eu quero ler aqui a partir de João 1 até o versículo 18. Ele vai falar assim, no princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram formadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. No versículo 1 e 2, João vai falar, que no princípio, aquele que era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o princípio era Deus. Lá em Gênesis ele vai falar, no princípio Deus criou, através da palavra, haja luz. A primeira coisa que Deus fez foi haja luz. E aqui ele vai falar, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nele estava a vida, esta era a luz dos homens. Quando Deus, Jesus e o Espírito estavam lá, antes dele fazer qualquer coisa, antes dele criar qualquer coisa, a palavra vai dizer que o Espírito Santo pairava sobre a terra. Deus não errou com Adão e Eva. Antes de haver o haja luz, houve o haja cruz, houve um momento que Jesus colocou e falou, vai acontecer, Adão e Eva vai pecar, em um momento vai chegar que Jesus vai descer e vai derramar a sua graça. Toda a Bíblia, tudo que foi feito até ali, quando Jesus nasceu, foi feito para a plenitude do momento do nascimento de Jesus, para o sacrifício de Jesus, o momento da graça de Jesus.
a gente não tem noção e a gente às vezes não leva a sério esse momento de plenitude de toda a criação. O haja luz, e aqui ele era a luz do homem. Está falando de Jesus, que é a plenitude da criação, é a plenitude de todas as coisas. Aí ele vai falar assim, ó, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João veio como um mensageiro de Jesus. João veio com o principal foco de mostrar quem era Jesus. Às vezes a gente é usado por Deus, às vezes Deus usa a gente acha que nós somos a luz. Quando Deus me usa para fazer uma ação social, quando Deus me usa para abençoar a vida de alguém, eu sou apenas um mensageiro de Deus. Eu só estou representando o reino que eu faço parte. Eu não sou a luz. Eu não sou aquele portador. Eu trago a luz em mim porque ele habita em mim. É algo que a gente precisa pensar e ter cuidado, porque muitas das vezes a gente acha que nós somos a luz. Nós somos o porquê daquilo acontecer. E na verdade nós somos só um instrumento para que Deus possa agir através de nós. Aí depois ele vai falar assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deram o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. Aí que tá, e quando eu leio isso eu penso assim, cara, como a gente não tem noção, saca? Da grandeza de Jesus, da plenitude de Jesus na criação. Ele vai falar aqui, ó, que ele era a palavra, ele estava no começo de tudo, ele era tudo, ele fez todas as coisas. E ele saiu da sua glória e veio habitar entre nós. Ele saiu da sua glória para que o seu povo recebesse. Mas o seu povo não recebeu, o povo não quis, o povo judeu não quis. E graças a isso, nós, eu, você, o Arthur, Samuel, recebemos a graça de Deus. Recebemos a graça de sermos adotados como filhos. Sabe como isso é importante, a gente ser adotado como filho. Não como alguém que não foi amado, mas alguém que foi escolhido por Deus. Aí o versículo vai falar assim, ó, os quais não nasceram por descendência humana, nem pela vontade da carne, nem pela vontade alguma, mas nasceram de Deus. Deus escolheu nos amar. Deus escolheu que nós fôssemos filhos dele. Deus, antes de todas as coisas, escolheu sofrer, morrer na cruz para que nós pudéssemos fazer parte da família dele. Cara, a gente não tem noção disso. A gente não tem noção de como isso é importante, fazer parte da família de Deus. Depois ele vai falar assim, ó, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, aquele que criou todas as coisas, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito e vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne, aquele que é imortal, aquele que foi feito para a eternidade, aquele que criou tudo, fez todas as coisas, saiu da sua glória para viver entre nós, para sofrer como nós, para viver do nosso lado, para que nós pudéssemos ter afinidade, pudéssemos ver semelhança em Deus em nós. Deus falava de longe, as pessoas ouviam Deus, mas Jesus veio e habitou entre nós para que nós pudéssemos ver, termos familiaridade com a sua glória, para que nós pudéssemos sonhar
tem o céu, para que nós pudéssemos ver Jesus e ver, cara, é possível viver algo diferente, é possível ver porque Ele veio. Pensa, o Deus que fez todas as coisas, abrir mão de todas as coisas que Ele fez para que Ele pudesse estar conosco, para ser carne e osso, para sofrer como nós, para descer, para que nós pudéssemos ver a sua glória, a sua plenitude em nós, no nosso lar. João dá testemunha dele, ele exclama: este é aquele de quem falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. A lei, quando Deus tirou o povo ali do Egito, Ele olha, a lei foi dada, cumpra a lei, faça isso aqui. Mas quando Jesus vem, a graça dele excede toda a lei, todo o cumprimento de lei. Quando Jesus vem, a graça de Jesus, a partir dali, Deus não olha mais para nós pelo que nós fizemos, mas pelo sangue de Jesus na cruz. Nós somos testificados pelo que Jesus já fez. Deus não me ama mais ou menos se eu vou no culto esse domingo. Deus não me ama mais ou menos porque eu leio mais hoje a Bíblia ou amanhã. Deus não me ama mais ou menos porque um dia ou outro eu não pude dizimar. Deus me ama porque através de Jesus, o sangue de Jesus na cruz, Ele me salvou. E é por isso que eu tenho filiação com Deus. E não pelo que eu faço, e não pela lei que eu cumpro, mas pelo sangue de Jesus na cruz. Ele me ama igualmente, porque um dia eu criei e aceitei Jesus como Salvador. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai tornou conhecido. As pessoas não viam Deus, Pai, mas eles puderam ver, e nós podemos ver através da Bíblia, através da palavra de Deus, o Deus que estava aqui conosco, o Deus que viveu entre nós, o Deus que esteve conosco, para que nós pudéssemos ver a glória de Deus. A palavra fala que a natureza demonstra a glória de Deus, a criação demonstra, mas Jesus é a próprio Deus na terra. O que a gente lê de Jesus é Deus agindo no meio de nós. Espero que até aqui nós possamos entender o que Jesus quer na nossa vida, o que Ele fez na nossa vida e para que Ele veio. Jesus veio cumprir a plenitude de Deus. Ele veio para que tudo que Deus fez culminasse nesse ápice da vida de Jesus, para que a sua graça derramasse em nós